Então, boa noite para vocês. É muito bom estar de volta. E bom também contar com a proteção, com o amparo da espiritualidade conosco, não é? E também podemos exercitar um pouco da nossa compreensão nesse estudo do Evangelho que estamos trazendo, como instrução, que a gente falou semana passada. Eu falei da segunda parte das instruções aos emissários, e hoje vou falar da terceira parte. No e-mail está escrito 3. No e-mail está escrito 3, mas no PowerPoint está 6. Onde está escrito 2, leia 3. É isso mesmo, a gente chama Isso mesmo. Então, nós sabemos que em determinado momento, percebendo Jesus a necessidade de dar continuidade ao ensinamento espiritual, ao ensinamento cristão, ele escolheu os 12 discípulos. Lembra que eu falei isso semana passada? E aí essas instruções se referem a eles. E que compreendemos também que elas se referem a cada um de nós que recebe um pouco desse aprendizado. Contei também que um dos meus instrutores do Evangelho, ele dizia, quem recebe 1 hora de Evangelho já está iniciado. Não é verdade? Porque já tem em si a energia desse trabalho de amor, que é a presença do Cristo entre nós, e ainda assim parte de seu ensinamento espiritual. E isso é o que nos desperta. Algumas palavras, algumas histórias, algumas referências do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, todos nós recebemos. Às vezes com sentenças um pouco mudadas, mas com o mesmo conteúdo. Isso é muito importante para nós. E ao recebermos uma instrução, o que nós podemos fazer com ela? Não é verdade? Quando recebemos uma instrução, seja ela de quem for o instrutor, porque às vezes o nosso instrutor poderíamos dizer assim, menos qualificado do que nós, e vem e nos dá uma instrução daquelas que talvez a gente passasse a vida inteira sem receber. Já sentiram isso também? Às vezes uma pessoa chega do nada e te dá uma instrução. E se você atento recebe aquilo de dentro do seu coração, o despertamento, a mudança é quase que imediata. Não é verdade? Então as palavras do ensinamento do Cristo, elas têm essa força, essa energia para nós. Principalmente quando elas se referem a uma instrução. Principalmente quando se refere a uma instrução. E a uma instrução àqueles que têm algum conhecimento. Aqueles que podem também ser emissores de outras instruções. Não é verdade? Isso não é só para os adultos. Embora todos os apóstolos ali se encontravam na idade adulta. Mas na realidade, a idade adulta é a da alma, do coração. Porque às vezes temos o corpo maduro e o coração pequenino. A alma ainda bastante acanhada, não é verdade? Então, para sermos emissários, pode ser uma criança que chega. E ela é o emissário de uma boa nova na minha vida. Evangelho quer dizer boa nova. E que me dá muitas e muitas instruções de bem viver. Não é verdade? Então nós vamos começar fazendo a leitura do texto original, tal qual colhemos de uma das edições da Bíblia.
E lembrar também que as edições são diferenciadas. Algumas traduções são diferentes. Algumas são adaptadas a alguns segmentos religiosos. Verdadeiramente adaptadas. Alteradas, até de sentido, do aramaico e do hebraico. Para se adaptarem à nossa compreensão. Então é bom ficarmos não só com as palavras, mas com o sentido de cada instrução do Evangelho. De cada instrução aqui direcionada aos discípulos, aos apóstolos. Vamos ler? Mateus 10, 24. Não, 10, 24, 33. Não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar Beelzebul ao dono da casa, quanto mais farão aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Cadê Você ligou o negócio do computador aí? Liguei o negócio do computador. Ligou, Tá ligado? É, mas não funcionou não. A sua Mas eu passei na setinha. Olha, você ligou esse aparelho, ele tem um on-off Tá com a também. luz, filho. A luz lá. Aqui, já está conectado. Já veio que tem auxiliar. Acontece isso. Vamos lá? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo no vale das lamentações. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá no chão sem vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. A mesma citação Lucas traz. A mesma citação está em Lucas, no capítulo 6, versículo 40, e sobre esse assunto ele tem apenas um versículo. Quem quer ler para mim? O discípulo não é mais que seu mestre, mas todo aquele que é diplomado é como seu mestre. Todo mundo entendeu? Mais ou menos. Não, segue. Pode explicar, Helena, para nós. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos devagar. Então, nessa terceira parte das instruções, o pastor Nino também chama ela de encorajamentos. Isso quer dizer que ela vem para nos encorajar, para nos trazer coragem para encontrarmos em forma sentenciosa, e aí nós vamos encontrar 3 recomendações de coragem, iniciada com as palavras não temais. Como que ele nos encoraja? Dizendo para nós, não temas. Não é verdade? O temor nos afasta do exercício de aprendizado. Está a caminho. Então, no primeiro versículo, não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que seu senhor. Isso em Mateus. Em Lucas ele diz, eu pus junto para a gente refletir junto. O discípulo não é mais que seu mestre, mas todo aquele que é diplomado é como o seu mestre. Essa é uma questão delicadinha,
que faz com que nós possamos pensar nas questões hierárquicas que nos envolvem em todos os sentidos desse planeta. Em todo segmento humano existe hierarquia, inclusive na natureza. Não é verdade? Nós viemos da tabela periódica, nela tem uma hierarquia. Um não vai para a coluna do outro, não fica. Não é verdade? Então, quando ele diz, não é um discípulo mais que o seu mestre, um discípulo não é mais do que um mestre. Como que a gente pode entender isso? Às vezes nós pensamos que somos iguais. Então, o discípulo é igual ao mestre. Acham isso? Não. Pois é, ele diz, não é o discípulo mais do que seu mestre. Não é. Então, o discípulo não é mais do que o mestre. Existe uma hierarquia natural desse processo. Nem o servo mais do que o seu senhor. Nem o servo mais do que o seu senhor. E o Lucas diz, o discípulo não é mais do que o mestre, mas todo aquele que é diplomado é como seu mestre. O que seria diplomado? Isso é fácil para nós. Quando que nós ganhamos diploma? Quando passamos por um período de aprendizado. Não é verdade? Eu posso então alcançar o mesmo grau de tarefa que meu mestre. Então isso fica mais claro para nós. No Pastorinho ele diz, um discípulo não deve pretender tratamento superior a que teve seu mestre, nem o servo ser mais bem tratado do que o Senhor. Ele fala que isso é uma verdade muito evidente para nós. Então, o servo há de tratar o mestre, o Senhor, como Senhor, e o discípulo, o mestre, como mestre. E essa cena eu achei legal de colocar, porque nesse momento do lava-pés, eu já falei aqui um tempo, quando Jesus, na quinta-feira santa para nós, mas na noite que antecede a crucificação, ele faz a cerimônia do lava-pés, lembra? E quando ele faz isso, olha que cena mais linda. O recurso pedagógico que Jesus utiliza naquele momento. Ele deixa os apóstolos assentados à mesa, ele se retira, muda de roupa, ou tira a roupa, e volta ele volta, segundo o texto, cingido à cintura, ele volta como servo. E aí ele coloca os pés de Pedro e os lava, e Pedro fala, não, mestre, o senhor não vai lavar meu pé. Não é? Isso não é do mestre, isso é do discípulo. Aí ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não irá comigo na minha trajetória. E ele fala assim, então lava tudo, inclusive a cabeça. Não é verdade? Ele se entrega, porque ele reconhece no serviço do mestre, o mestre. Mas ele muda, ele representa. Eu lembro do Gilberto dizer que é o primeiro psicodrama que nós temos registro, porque ele dramatiza. Não é verdade? Ele emburrou, né? Emburrou? Então vamos no dedal. Tem alguma coisa mais engraçada. A engraçado pode continuar com a do cima? Não, deve. Pode. Então ele fala, basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. E ao servo como seu senhor. Olha só, basta então que você, quando escolhe um mestre, ir se desenvolvendo até ser como o mestre.
Em momento algum ele disse que você seria mais que o mestre. Por quê? Por que será? Cabe ao mestre continuar o aprendizado próprio, não cabe? Então, quando vamos dizer que Thaís seja minha discípula, é o que eu desejo. Verdadeiro o exemplo. No sentido do aprendizado que posso transmitir para ela. Vamos dizer que a Bruna, a Lili, todos estão aqui em aprendizado e a mim cabe transmitir como o instrutor. Não é verdade? Então, se eu estou transmitindo, ele fala, basta ser como seu mestre. Toda vez que eu passar esse aprendizado para ela, o que acontece comigo, que estava aqui? Aprende também. Toda vez que ela acender, eu acendo também. Então, quando ela chegar a ser como o mestre vai estar onde? Mais um pouquinho. No fim das contas, nunca vai ser como, né? Nunca. Vai ser como no momento Isso. anterior. Exatamente. E aí é que nós vamos compreendendo e valorizando, porque nós, do ponto de vista humano, quando temos um chefe, a gente quer ser chefe. Quando a gente chega a ser chefe, a gente quer ser melhor do que o chefe. Na condição humana é assim. Até no quartel, não é, Luciana? É sargento, quer ser, depois de sargento, tenente. É tenente, quer ser capitão. Quando a gente chega a ser capitão, o que nós queremos, Robertinho? Major. E aí vai. A hierarquia humana, quem chegou a ser major vai ser major também, não tem problema. Na hierarquia espiritual, não. Não há como ser assim, porque o mestre, aquele que é capaz de transmitir aprendizado, ele também aprende, por isso ele acende. E às vezes quando chegamos a ser chefe, paramos de aprender. E aí nós realmente vamos ser ultrapassados por outros. Não é verdade? Mesmo no ensinamento, como somos professores. Se você não continua estudando junto com seus alunos e mais que seus alunos, eles vão passar você. Mas no aprendizado espiritual, não é assim que funciona. Toda vez que você encontra um mestre e se faz discípulo dele, você o enriquece e ele cresce também. E te faz crescer também. Essa é a função do mestre. Por isso, logo, logo, Jesus, escolheu e instruiu os seus discípulos. Compreende? Vamos lá. Ah, não pode. Não pode passar aqui, lá está escrito. Muito felizes deverão julgar-se os discípulos e servos, se conseguirem tratamento semelhante ao do mestre e ao do Senhor. Semelhante. Se o discípulo se sentir semelhante ao mestre, se o discípulo e o servo conseguirem tratamento semelhante, já está bom. E aqui, esqueci de perguntar, qual que é a diferença entre discípulo e servos? Porque ele fala discípulos e servos, então há uma diferença, né? Discípulo é aquele que faz exatamente como o mestre, não? E servo? Ele faz. O que nós somos então? Você é discípulo e servo? Nós já fazemos como o Senhor? Discípulo que... O discípulo é o que segue, não é o mestre? Que aprende. Que aprende. Seria discípulo que aprende com as lições e serve apenas o que serve. Pois é, aí. Eu acho isso legal, porque logo, logo, falando sobre hierarquias espirituais, nós voltamos às humanas. Logo, logo.
Logo, logo, não, discípulo é mais do que servo. Não é verdade? Ah, não, aí o outro está servindo. Qual que é a função de servir? Oh, pega um copo d'água aí para mim, ou traz isso aqui, levanta aqui, arruma aqui. E quem está fazendo isso que eu estou mandando é o quê? Certo. E quem está mandando? Senhor. 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 Jesus é muito esperto, gente. É difícil para a gente compreender isso. Quando ele falou de servo, ele estava falando do Senhor. Do Senhor é só na hierarquia humana. Mas do discípulo, hierarquia espiritual. Por isso nós identificamos rapidamente. Então ele não falou, mas discípulo, o mestre e o servo, seu senhor. Então ele falou, quem elege um mestre, elege-o espiritualmente. Quem tem o Senhor, tem hierarquicamente em sua forma humana. É a personalidade que serve. Inclusive é o mestre. Concordo, mas você pode ser um servo, por exemplo, espiritual, durante um longo período, porque você não aprende nada naquela função repetitiva. Uma lição espiritual. Você pode ser servo porque não se dispõe a aprender como mestre. Aí está certo. Lena, mas eu... Não é porque não tem condição. Não. Eu me lembrei das palavras da Nossa Senhora, que ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ah, sim! É porque ela se prontificava a servir a Deus trazendo o Cristo. Mas era um serviço. Mas o Senhor mesmo, quando lava os pés, ele se coloca na posição certa também. Isso! É que eu disse, eu posso ser servo do meu mestre. Mas quando eu me coloco como discípulo, eu estou no aprendizado espiritual. O yoga faz isso muito bem, ele fala do seva. Seva é você estar no serviço físico. É você ir arrumar a cozinha, limpar o chão, é varrer, é organizar as coisas. Quando você está no discipulado, você está lá, no serviço do aprendizado, nos exercícios. Hã? Todos os dois são importantes, mas é importante para nós compreendermos, e nós vamos estar nos dois lugares. Não estou dizendo que ou você é servo ou é discípulo, não. Aqui, por exemplo, na atividade espiritualizante, nós temos servos e discípulos. Temos hierarquias. E há momentos que o discípulo vira servo. E há momentos que o servo vira discípulo. Atua como? Até que nós sejamos verdadeiros como o mestre. Lena, naquele episódio dele lavando os pés, eu tive um entendimento assim. Jesus, você falou, ele é tão danadinho, né, tão esperto, assim, ele sabia. Ele se torna servo, né, ele cinge. Ele representa e ele fala, senão não terias cumplicidade, não terias comigo. Porque ele sabia que naquele ato de humildade, os discípulos entenderiam mais a atitude do servo dele, do né? que do mestre. E naquele momento, ele teria... Mas o que está hierarquicamente acima de nós pode atuar em qualquer setor. Nós é que às vezes estamos, quando nós como servos, não podemos atuar como Senhor, e isso ele disse. E ele disse, senão não teria cumplicidade com vocês. Entendeu, Tininho? Eu só não posso atuar como Senhor. Mas entre discípulo e servo está claro, um e outro. Mas o discípulo não é o mestre, nem atua como mestre. E o servo não atua como Senhor. Entenderam? Fica muito clara essa colocação. Olha o que o Lucas diz. Eu vejo a Patrícia, eu lembro do Lucas. O discípulo não é mais que seu mestre, mas todo discípulo diplomado, isto é, que foi aparelhado, olha a palavra, preparado,
formado é igual ao seu mestre. E aqui o pastorinho coloca esse igual entre parênteses, e eu deixei. Que é para dizer assim, o sentido de igualdade é do aprendizado. Porque ele fica como o seu mestre. Entenderam? Fica bem claro. Meu pai está bastante idoso. E a imagem que eu tenho do meu pai foi de um construtor. Aquele homem que vinha, construía a casa, né? Saía do nada e de repente, quando ele terminava o seu trabalho, tinha uma casa construída que servia de moradia, servia para trabalhar. Hoje ele precisa de cuidados. Então, na hora que ele está com a fralda, a gente precisa trocar, cabe a gente fazer isso. Mas eu percebo claramente que ele, ao mesmo tempo que eu estou servindo ele, trocando essa fralda, ele está numa posição muito superior a mim, porque ele me mostra, por exemplo, a questão da humildade. Sim. Durante todo o período que eu estava me formando, ele estava na ativa, ele era aquela ser superior, mas ele com muita sabedoria, ele permite que esse trabalho seja feito e ele contribui. Por você. E aí eu fico imaginando, falo assim, como é que eu vou me evoluir quando eu chegar no estágio dele? Será que eu terei construído o que ele construiu? Né? Será que meus filhos terão a oportunidade de fazer? E aí o pai como mestre, vocês ouviram a história? O pai como mestre, ele compreende assim, o meu discípulo aprendeu a lição. Isso faz com que o mestre vire Senhor. Mais mestre ainda, né? Ele cresça, porque ele vê o discípulo chegar como mestre. É como o galardão que fala. Nossa, ganha, né? É bom demais. Não é verdade? Isso é legal para a gente comparar entre a personalidade e a individualidade. A individualidade vai trabalhar para o crescimento espiritual. A personalidade no mundo misturado entre material e espiritual. E nós somos esse ser, que temos uma individualidade que busca o crescimento espiritual e uma personalidade que tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que limpar, tem que organizar, tem que mandar. Não é? Depois vem o exemplo que ele fala, olha, se chamam Beelzebul ao mestre, que vai dizer de você? Significa, né, esse termo significa o senhor do fumeiro. Eu lembro a primeira vez que eu falei disso aqui, achei tão engraçado. Não deve ser confundido com o Beelzebul, escrito assim, ó, com B no final, que é o senhor das moscas, escrito lá em Reis, que mandava consultar em dificuldades, que era aquele oráculo das negatividades, vamos dizer assim. Era esse sujeito aqui, descrito lá no Antigo Testamento. Compreenderam? Então, o que é Senhor do Fumeiro? Vai lá, Lili. O Senhor do Fumeiro, na época de Jesus, o Beelzebul, tinha um sentido genérico de ídolo. Aí fala, fulano é meu guru, meu ídolo. Meu Beelzebul. Não, desculpa, guru não pode ser comparado ao ídolo. O guru é um mestre. Sabe o que é guru? Mestre. Guru? Guru é gu, luz, ru, sombra. Guru é o que transita suavemente pela luz e para a sombra. Sou eu.